Olá a todos, é uma alegria ter você conosco para dar continuidade ao nosso estudo A Bíblia ao longo do ano. Hoje com o dia 3 de fevereiro, em que nós queremos estudar dos capítulos 21 a 24 do livro de Jó. Vamos juntos? Iniciando pelo breve resumo dos capítulos, com o capítulo 21. Em mais uma resposta de Jó, o sofredor parece querer definir melhor o alvo de seus questionamentos, quando diz: será que é do homem que eu me queixo? O ponto principal de questionamento de Jó logo transparece. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Jó clama para que aconteça exatamente aquilo que os seus amigos dizem que acontece, que Deus castigue os ímpios. E finaliza: como vocês querem me consolar com palavras vazias? Nas respostas de vocês só há falsidade. Portanto, neste capítulo 21, Jó traz um questionamento que pode desarmar os seus antagonistas. Porque eles falavam que o ímpio sofre, o ímpio padece, o ímpio merece sofrer. E Jó vai contradizê-los, dizendo: os ímpios estão aí. Eles estão se dando bem, eles têm bens, eles têm poder, eles têm fama. E eu estou aqui, sofrendo, mesmo não sendo ímpio. E a questão é: por que, Senhor, as coisas são assim? Capítulo 22. Ele inicia sua terceira fala dizendo: pode o homem ser de algum proveito para Deus? Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ele parece questionar também a condição de riqueza de Jó. Você não deu água ao cansado e ao faminto, você se recusou a dar pão. E por fim, aconselha Jó a se reconciliar com Deus, pois assim suas orações seriam ouvidas e ele pagaria seus votos. Ele quer a todo custo dissuadir Jó da ideia de questionar a Deus. E chegamos no capítulo 23, onde Jó responde, dizendo: quem dera eu soubesse onde encontrar Deus. Para Jó, portanto, é inútil ficar ali discutindo com homens. Ele quer ir além. Ele deseja colocar sua condição diante de Deus. Depois disso, Jó sugere que Deus se esconde dele, não se revela de uma forma clara para suas necessidades. Por fim, aponta que ninguém pode convencer Deus de mudar de ideia e diz de forma bem clara que tem medo de Deus e que não está desfalecido por causa de trevas, mas por conta do pavor que o Todo-Poderoso o encheu. E finalmente chegamos no último capítulo proposto para hoje, o capítulo 24, onde Jó relembra toda a sua insatisfação com o fato de existirem pessoas que roubam, mas que continuam impunes. Depois disso, passa a falar das injustiças que os pobres costumam sofrer neste mundo. Cita os perversos, assassinos, adúlteros e ladrões que preferem viver sob a sombra do que na luz. Por fim, no capítulo 24, parece que Jó passa a mudar um pouco de opinião acerca dos ímpios. Para Jó, os ímpios são exaltados, mas apenas por um breve tempo. Depois são cortados como todos os demais, como as espigas de trigo. E assim chegamos no ponto 2, com as dúvidas e questões que podem surgir. Primeira delas: qual é o principal questionamento de Jó acerca dos ímpios? É aquilo que Jó fala no versículo 7 do capítulo 21.
Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Questão 2. Será que podemos concordar com Jó que os ímpios não pagam pelos seus erros? Muitas vezes nós teremos essa sensação em nosso mundo. Olhamos para pessoas poderosas, que muitas vezes se corrompem, e que nada acontece, especialmente em nosso país. Não são presas, não são processadas, e quando são, têm tantos recursos que acabam logo saindo, que acabam sendo absolvidas. Por isso podemos ter a mesma sensação de Jó. Os iníquos, aqueles que são transgressores, não estão pagando pelos seus erros. Mas nós sabemos que a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. E que sim, todo aquele que não se arrepender será julgado e condenado por Deus. Questão 3. Por que Jó acredita que nas respostas de seus pseudo-amigos há falsidade? Nós temos visto isso ao longo do livro de Jó. Porque os amigos de Jó, eles não estão analisando a sua situação concreta, mas eles estão apenas sendo genéricos. Se alguém sofre, é porque é ímpio. Se alguém é ímpio, então sofre. Sabemos que não é exatamente assim que as coisas acontecem em nosso mundo e nesta vida. Questão 4. Elifaz questiona se Deus tem algum proveito na justiça do homem. Será que Deus tem algum lucro quando alguém é perfeito em seus caminhos? Não. É óbvio que se alguém faz algo bom, se alguém pratica boas ações, isso não vai mudar quem é Deus e o que ele faz. Independentemente do que nós façamos, Deus continuará sendo Deus. Por outro lado, Deus se alegra que possamos realizar boas obras, especialmente em favor do nosso próximo, que no final das contas é quem precisa. Questão 5. Teria Jó, no alto de sua riqueza, deixado de ajudar pessoas ou explorado pobres? Porque, de certa forma, parece indicar isto nas suas críticas e questionamentos a Jó. Ele começa a dizer que Jó despediu as viúvas de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados. Mas a verdade é que não há evidência nenhuma disso, pelo contrário. O que parece existir é que Jó foi um homem, sim, muito próspero, mas que era muito bem quisto na sociedade, que era admirado por todos, muito provavelmente porque ele também ajudava pessoas, como depois ele mesmo vai se defender, dizendo. Questão 6. Elifaz quer a todo custo dissuadir Jó de sua ideia de questionar Deus. Será que não podemos, em hipótese alguma, questionar a Deus? Será que Deus permite que a gente questione suas ações? Nós percebemos que nós somos muito pequenos. Deus é muito grande. De certa forma, é inútil questionarmos a Deus. Por outro lado, Ele permite, sim, que os seus filhos possam pedir tudo a Ele, inclusive explicações. Mas não quer dizer que Deus será obrigado a dar. Não quer dizer que Deus irá dar tudo o que nós queremos e tudo o que nós pedimos. Por isso, diante de um sofrimento, o melhor que temos a fazer é procurar ter paciência. Saber que Deus está conosco, saber que a nossa vida está nas mãos dEle, que nada do que acontece sem a sua anuência e sem Ele saber de tudo aquilo que nós precisamos. Questão 7. Por que Jó deseja encontrar a Deus e ao mesmo tempo diz temê-lo? Aqui Jó está expressando como deve ser a relação do crente, do cristão, com Deus.
Ao mesmo tempo que nós devemos desejar encontrar a Deus, devemos temê-lo. Sabemos que se Deus ele estiver em nossa presença, teremos problemas. E por isso essa relação de desejo por ver e de temor. Questão 8. Deus se esconde de Jó e se esconde de nós? Deus não se esconde. Mas ao mesmo tempo não podemos vê-lo, sob pena de perdermos a nossa vida. Basta a gente perceber quando Moisés está tendo um contato com Deus mais direto, e Moisés quer ver a Deus. E Deus diz a Moisés: você não pode me ver e permanecer vivo. Por que isso? Porque Deus, ele é puro, ele é santo, ele é perfeito. E nós somos impuros, somos pecadores e somos imperfeitos. A simples presença de Deus seria suficiente para nos exterminar. Tamanha a nossa pecaminosidade. Por isso, na verdade, é uma proteção de Deus, dele não aparecer a nós. Porque nós não aguentaríamos tanta santidade, tanta perfeição. Questão 9. Por que as injustiças parecem incomodar tanto a Jó? Jó é um homem que procura ser íntegro. Por isso, nós percebemos que as injustiças incomodam demais Jó. E se nós pararmos para pensar, todos nós temos um senso de justiça. E volta e meia nós também iremos nos rebelar, nos revoltar contra injustiças deste mundo. E quem colocou esse senso de justiça em nós? O próprio Deus. Questão 10, e última de hoje. Por que ao final do capítulo 24, Jó começa a pensar que o brilho do ímpio também dura pouco? Aqui nós precisamos observar que Jó ele tem um ótimo discernimento. Ele vai dizer que neste mundo e nesta vida o ímpio não paga pelos seus pecados. O ímpio ele está se dando bem, digamos assim, mas que este brilho, que esta glória do ímpio tem prazo de validade. E a gente tem que tomar muito cuidado em fazermos afirmações muito categóricas sobre o que Jó diz. Porque aparentemente em um primeiro momento ele diz uma coisa, num segundo momento ele diz outra, e alguém poderia dizer, mas Jó está se contradizendo. Quando na realidade são coisas diferentes. Uma coisa é um ímpio aparentemente não pagar pelos seus erros de imediato, isso acontece muito pouco. Outra coisa é o brilho do ímpio durar para sempre. E assim chegamos ao último ponto, ponto 3, os aspectos teológicos desta sessão, dos capítulos 21, 22, 23 e 24 do livro de Jó. Nos 4 capítulos de hoje, a questão da injustiça parece tomar proporções maiores. Afinal, o ímpio se dá bem neste mundo e o pobre ou justo se dá mal? Muitas vezes temos esta impressão. Basta observarmos os exemplos mais públicos. Políticos, empresários ou pessoas não tementes a Deus parecem prosperar cada vez mais, enquanto pessoas que procuram seguir a Deus parecem passar por muitas dificuldades. Será que esta é uma realidade? Será que muitas vezes não é mais uma impressão de quem normalmente acha que o jardim do vizinho é mais verde? A verdade é que Deus faz o sol nascer para todos. Eventualmente, os ímpios poderão sofrer castigo e punição por seus atos ruins já neste mundo. Mas a justiça verdadeira só ocorrerá no porvir. No entanto, Deus não deseja que ninguém seja destruído. Antes, ele deseja o arrependimento e a conversão. Talvez o clamor por justiça de Jó seja um clamor antecipado. A justiça de fato vencerá, mas ainda não é o momento para que isso ocorra. Neste momento, Deus deseja que todos se arrependam e sejam salvos.
Espero que este vídeo tenha sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, as nossas reflexões. Continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã teremos mais 4 capítulos do livro de Jó. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.